Vamos lá, turma. Hoje eu quero trazer um teminha aqui bem relevante para a formação de vocês, que é sobre a conexão. Acho que é uma etapa ali da técnica de vendas. A gente vai explorar um pouquinho do conceito e alguns elementos práticos aqui, inclusive, porque eu vejo que é a etapa mais importante da técnica, né? Óbvio, cada etapa tem o seu valor, né? Você souber fazer uma boa apresentação, ela tem o seu valor, uma boa DI, ela é muito importante para você não levar um cliente curioso e procrastinador até o final. Um bom speech é aquele momento de você encantar o seu cliente, enfim. Um bom fechamento é você ter a capacidade, né, de se posicionar em momentos onde o cliente ele pode até querer sair pela tangente, né? E ali é no fechamento que a gente contorna certas objeções, né? Mas eu costumo dizer que a conexão é aquele momento onde, se você fizer bem feito, e de forma bem estruturada, você vai aumentar muito a tua conversão em vendas e, principalmente, também melhorar a qualidade do seu trabalho, né? As pessoas que têm essa capacidade de realizar boa conexão com o teu cliente, além de proporcionar mais vendas, vai te proporcionar também mais potenciais clientes, né? Porque como eu dei na aula anterior, você se conectar bem com o teu cliente significa você também aumentar a tua chance de prospectar com ele, mesmo quando ele não fecha a venda com você, no final ali, né? Então, você saber fazer uma boa conexão é uma etapa muito importante para você se desenvolver tecnicamente aqui. Então, hoje o nosso tema vai ser exclusivo para a gente poder explorar bastante a conexão, como que eu faço a minha conexão, inclusive, como que eu enxergo a conexão durante essa etapa do processo de vendas. E, obviamente, eu vejo que vocês aplicando o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, as pessoas que vocês vão fazer uma DI, um speech, um fechamento, vocês vão ter certeza de que são pessoas que realmente têm interesse em fazer o inglês, né? E tem certeza que não, ela realmente quer mudar de vida, ela quer resolver esse problema dela, não é uma curiosa, não é uma pessoa que vai procrastinar no final, né? Então, eu quero trabalhar bastante isso com vocês. Só relembrando aqui alguns pontos, a gente vem naquela etapa de construção de conhecimento, né? Então, a gente já falou bastante sobre referidos, sobre validação, a gente falou um pouquinho sobre as métricas. É claro que a gente vai aprofundar mais ainda sobre referidos e validação. Então, ainda se o seu problema for naquela etapa inicial de como coletar os primeiros contatos ou como multiplicar a sua primeira lista de contatos, eu recomendo que você volte às aulas que a gente disponibilizou para você e a gente vai dar sequência no conhecimento. Então, a gente vai falar bastante agora essa semana sobre conexão, sobre DI, sobre speech, sobre fechamento, até voltar em referidos e validação, né? Apresentação, eu não vou tirar uma aula para falar sobre apresentação, porque é muito simples. O conceito de se apresentar é muito simples, né? Então não tem muito segredo. É você falar basicamente o seu nome, um boa tarde, tudo bem, explicar o motivo do teu contato e verificar, né? Se a pessoa ela teria interesse ou não ali naquele assunto que ela foi indicada. Então, eu não vou ficar me prendendo muito a falar sobre apresentação, beleza? E reforçando outro ponto aqui também, pessoal, que a gente está. Hoje é segunda-feira, então segunda-feira a gente diz que é pré-fechamento aqui na empresa, e amanhã é terça-feira de fechamento. Então, a gente tem aqui o Rodrigo, a gente tem o Jonatas Rodrigues, que até é um. Só muda aqui a forma como escreveu o Jonathan, né? Mas é Jonathan e tem o meu sobrenome que é Rodrigues. Tem o Luiz Henrique, tem a Yasmin de Souza, a Sandra, a Stephanie, o José e a Lohane. São pessoas que já bateram a primeira venda, já fizeram a primeira venda e fizeram a primeira estrela, né? Então, basicamente, pessoal, a bonificação de vocês se encerram nessa terça-feira. Então, é bom reforçar isso aqui com vocês, né? Vocês fazendo mais uma venda entre hoje e amanhã, vocês já se tornam agente Blue. Com exceção da Sandra e da Denise. Calma lá que eu vou explicar. Porque a Sandra e a Denise elas não pegaram aquela bonificação do Showtime, né? Tem que reforçar isso aqui.
Então, vocês fazendo uma venda cheia, né? Ou seja, uma venda vitalícia, uma venda multiperfil, vocês vão fazer mais 2,5 pontos e vão conquistar a segunda estrela de Wide, tá? Porque a gente também está em semana dobrada. Mas o Rodrigo, a Yasmin, a Lola aqui, o Luiz, eles e o José, eles pegaram aquela bonificação inicial, né? Então, vocês, qualquer venda que vocês fizerem, assim, espero que não, mas até se for uma venda recorrente, tá, pessoal? Vocês já conquistam a bonificação de se tornar agente Blue. É óbvio, eu acho que ideal, né? Como a gente já vem trabalhando, já vem se desenvolvendo, é que vocês façam no link padrão. Mas vocês ainda têm esse benefício além, né, a mais, por ter feito ali a primeira venda nas 48 horas, tá? Para quem ainda não fez a primeira venda, para quem ainda está buscando, temos entre hoje e amanhã para batalhar, para buscar essa primeira venda, né? E o que que significa? Por que que eu reforço isso aqui, pessoal? Porque talvez vocês, quando iniciam a trajetória de vocês, vocês ainda não conseguem enxergar mais para frente, né? Mas você se tornar agente Blue já vai te trazer vários benefícios, né? Você vai ganhar 50% a mais. A gente já vai ter uma reunião ali para falar só sobre a WhatsApp Live com vocês. A WhatsApp Live ali é aquele contato que o aluno ele tem direto com o professor, para quem quer fazer um upgrade de plano. E você fazer o WhatsApp, aprender a fazer o WhatsApp Live é uma forma de você ganhar mais dinheiro com o mesmo cliente e ganhar mais pontuação também para suas vendas, né? E o agente Blue é o que a gente chama de efetivado, de fato, né? Você sai daquela etapa de trainee, né? Óbvio, você vai continuar participando das formações de base, né? Porque a gente tem a técnica avançada, que a gente ensina mais para quem já é Gold, para quem já é Black, já está com uma outra maturidade técnica, né? Então vocês ainda vão participar da reunião de base, porém, cada venda que você vai fazer, você vai ganhar, poxa, 50% a mais, então vale muito a pena. Como eu comentei também, essa etapa do White é uma etapa para ser rápida. Não é para vocês ficarem 1, 2, 3 meses como White, pessoal. Esse nem é o meu trabalho. Por isso que a gente está tendo esse intensivão aqui com vocês, de ter reunião 10, reunião às 14. Eu sei que é maçante, é cansativo, e além disso, tem que fazer os atendimentos, as ligações. Mas a ideia é a gente acelerar ao máximo esse desenvolvimento de vocês, tá? Beleza? Então, só reforçando aí que entre hoje e amanhã a gente está com essa bonificação. Aí eu quero saber quem vai aproveitar, né? Vai aproveitar, Rodrigo? Yasmin, Lola, Éder, Sandra, Denise, Will, Vamos vou pra cima. aproveitar, porque de fato aí não sei quando vai voltar uma bonificação dessa, sendo bem sincero com vocês, tá? Mas vamos lá. Iniciando aqui o tema da aula, pessoal, vamos aprofundar aqui sobre a etapa de conexão. E eu quero que vocês comecem a enxergar Tenta, não, mas tem que arrancar. Eu brinco que a primeira venda é igual à segunda, é arrancada. É você pensar, cara, sempre tentar pensar em pessoas. Eu até brinco, as duas primeiras vendas, geralmente elas são de pessoas mais próximas, né? Tentar arrancar essa venda do teu network mesmo, né? Para pelo menos já se tornar um agente Blue e já construir a sua outra clientela já ganhando 15% e não 10% por venda, né? Mas enfim, vamos lá. Eu já quero que vocês comecem a pensar nessa etapa dos 7 passos, pessoal, principalmente como uma filtragem, né? Porque geralmente um processo de vendas sempre tem aquelas etapas de funis, né? Onde você começa com a base, você vai funilando até encontrar o potencial cliente. Então você tem que entender, principalmente, que por mais contraintuitivo que seja, os 7 passos, quando você aplica, é basicamente você fazendo esse funil. Porque basicamente quando a gente liga para a pessoa, a gente não tem ideia se o inglês realmente é um assunto que interessa a ela, se realmente o inglês é algo que pode ajudar ela, se realmente é uma coisa que ela tem interesse, que ela tem uma dor, uma necessidade, se é uma prioridade. A gente não conhece aquela pessoa, né? É um papel em branco ali que a gente brinca, né? A gente tem a base ali da indicação, então vamos supor, a Sandra indicou aqui a Yasmin, e quando eu entrar em contato com a Yasmin por conta da Sandra, o meu primeiro objetivo, inclusive, que é aí que serve a etapa da apresentação, é eu entender se faz sentido aquela indicação
da Yasmin para da Sandra para Yasmin, percebe? Então, esse é o primeiro filtro que a gente tem que entender. Eu jamais vou ficar insistindo em conversar aqui com a Yasmin se eu já entender logo de cara, logo na minha apresentação, que a Yasmin não tem interesse no inglês, a indicação da Sandra para ela foi em vão, ou, enfim, a Sandra indicou ali por indicar, mas a Yasmin de fato não preenche um perfil aqui de aluno da WhatsApp, percebe? Então, essa é a primeira filtragem que vocês têm que tentar fazer. Isso, a apresentação ela serve para isso. Aí você se apresentar. Basicamente, eu divido a apresentação em três etapas, tá? Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer, meu nome é Jonathan. Estou entrando em contato com você a pedido de fulano de tal. Ele chegou a comentar que eu entraria em contato com você por uma mensagem pelo WhatsApp? Ah, chegou a comentar sim. Ah, bacana, é porque ele teve acesso a uma oportunidade de crescimento profissional, pessoal, naquilo que tange o desenvolvimento do inglês, lembrou de você e eu só estou passando aqui mesmo para verificar. Faz sentido a indicação de fulano de tal para você? Como é que está teu inglês hoje? Basicamente, a gente fecha a apresentação assim. Então, a gente divide em três etapas. Olá, tudo bem? Se apresentar, explicar a que você está entrando em contato pela indicação e já tentar identificar se faz sentido ou não para aquela pessoa aquele assunto. A partir do momento em que a gente traz esse ponto da apresentação, pode surgir aqui alguns cenários. Vai surgir aquele cenário, como eu falei, às vezes você já pegar uma pessoa ali que ela já não tem interesse, e quando ela percebe que é uma coisa que ela não tem interesse, né, que é referente às aulas de inglês, ela já vai tentar fugir daquela ligação, né? Ela já vai falar, eu estou na correria, tal, me liga depois. E aí você tem que se posicionar, realmente tentar verificar, olha, falando até para a gente não perder tempo de te retornar depois, né? É um assunto que realmente te interessa, a indicação do teu amigo ou da tua conhecida? Ou realmente o inglês hoje não é interessante para você, né? Porque se não for interessante, ela já vai te dizer, e aí você já vai dar tchau para ela e você vai marcar um X lá na planilha, ou seja, você não vai entrar em contato com ela de novo, porque você já entendeu que não faz sentido para ela o inglês, né? Agora, se ela falar, não, é que realmente eu estou no trabalho, estou na correria, aí você vai propor um horário para você agendar com ela em um momento em que ela esteja tranquila, tá? Então é o que a gente brinca aqui, pode surgir esse cenário da pessoa que está na correria, e ela vai tentar desligar ali a ligação, falando, olha, estou aqui na correria, me liga depois a gente fala, e você não vai só simplesmente, não, beleza, depois eu te ligo. Não, você vai se posicionar, verificar se é um assunto de interesse dela ou não, e aí você, né, segue. Vai ter aquela pessoa que você já vai falar a respeito do inglês, ela já vai ser muito sincera e direta com você. Papo, eu amo essas pessoas, que ela vai falar, olha, Jonathan, eu te agradeço aqui por você ter tirado o seu tempo, mas o inglês não é um assunto que me interessa. Até agradecer lá a fulana que me indicou, né, minha amiga que me indicou, mas realmente eu não tenho interesse no assunto, entendeu? Essa pessoa, a gente vai tentar ficar insistindo em alguma coisa? Claro que não, ela já deixou muito bem claro que para ela não é algo interessante. O que eu tento descobrir é, pô, falando, entendi que para você não é algo interessante pro momento, mas é algo que você pensa um pouco mais para frente. Por que que eu faço essa pergunta? É um gatilho, porque se ela falar que ela pensa em algo mais para frente, de eu colocar ela numa lista de prioridade futura, mandar os vídeos, o site e tentar pegar referidos com ela. Então eu tento puxar esse gancho. Se ela falar que nem futuramente é algo do interesse dela, dificilmente também ela vai querer me indicar para o inglês, porque ela não enxerga o inglês como algo importante para ela e talvez não é do mundo dela ali o inglês, entendeu? Então dificilmente ela vai entender, não, realmente o inglês é importante, eu vou te indicar, vou tentar ajudar pessoas do meu ciclo. E provavelmente também as pessoas do ciclo dela não têm interesse no inglês também, né? Aquela máxima, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, provavelmente as pessoas que ela convive, que ela tem intimidade, não enxergam o inglês como algo importante. Então, por isso que eu também nem fico perdendo tempo em querer arrancar referidos dessas pessoas, tá? Então, tem esse cenário aqui que a pessoa já é mais direta ao ponto, ela já fala que não tem interesse logo de cara. E a gente tem aquele outro cenário de uma pessoa que é mais rude ou grossa ali com você, talvez a pessoa ela pega, pode até desligar na tua cara, e às vezes falar algumas abobrinhas com você.
É um não ali também disfarçado, né? E aí tem o clássico, né? Eu brinco que é talvez o mais comum. É que a pessoa fala, olha, de fato, Jonathan, o inglês é algo importante para mim, mas não é algo que eu penso pro momento. Não é algo que é algo que eu não. E isso logo de cara, né? Quando você pergunta que isso é importante para a pessoa a questão do inglês, ela vira e fala assim: ah, é importante, mas é algo que eu não penso pro momento. Geralmente, isso é uma forma dela falar que não, ela não tem interesse naquela indicação, ela não quer fazer aula de inglês, entendeu? Essas pessoas eu já puxo aquele gancho com mais facilidade. Pô, falando, então, para o momento não é interessante, mas pensando aqui no Rodrigo do futuro, é algo que o inglês poderia ser uma pauta relevante para ele no futuro dele? Pô, seria sim. Aí eu já tento puxar o Rodrigo para o WhatsApp, né? Com gatilho, ó, vou te colocar então numa lista de prioridade futura, até porque pela indicação você tem acesso a um preço bem bacana. Só para você ter uma ideia, tá? A gente está com um voucher aqui de R$ 960 por indicação, né? Se a pessoa comprar diretamente do site. Acho que seria interessante a gente manter essa condição para você futuramente. Pessoal, ah, sim, seria bacana. E você já tenta puxar ela ali para o WhatsApp, fazendo a voz de comando, como eu ensinei para vocês, né, na última aula, e tentando pegar ali 10, 20, 15 indicações que sejam. Beleza? Então, esse não aqui na apresentação, ele pode vir de várias formas. Como eu falei, pessoal, é comum, tá? A cada 30 pessoas que você falar, geralmente dois textos vão se encaixar nesse primeiro perfil. Ah, Jonathan, mesmo que eu valido bem, que eu qualifico bem minhas linhas, é normal, pessoal. Não é, né, 30 pessoas que eu vou ligar, eu vou fechar com 10, né? Seria um sonho se fosse assim. Mas é um processo de vendas e, enfim, exige volume ali, enfim. Então é muito importante você entender, pô, Jonathan, estou ligando aqui e estou levando muito não. É normal, gente, é natural do trabalho. Eu brinco que o não é a nossa ferramenta ali de trabalho. A gente vai estar levando muito mais não do que sim. É normal o processo de vendas, inclusive, tá? Beleza. É, Agora, avançando dessa etapa da apresentação, ou seja, a pessoa ela realmente demonstrou um interesse inicial naquele assunto, né? Vocês vão desenvolver uma conexão com ela. E eu costumo fazer, pessoal, algum checklist, um checklist na realidade, que eu acompanho, né? E, e que eu acho que é muito interessante vocês seguirem também esse checklist. Porque basicamente a gente, porque querendo ou não, a conexão, como cada pessoa é uma pessoa única, é aquela etapa que pode mudar algumas coisas, né? Até a Juliana deve ter comentado para vocês numa aula básica que, pô, a DI a gente não muda, né? Referido a gente não muda nada, tá lá, é uma coisa fixa, é só a gente seguir. A conexão não, dependendo do perfil do cliente, a gente tem que ter desenvolver essa habilidade de conexão, né? Então, para tentar facilitar, para não ficar uma coisa assim, ah, você faz do teu jeito, o Rodrigo faz do jeito dele, a Yasmin faz do jeito dele, a Sandra faz do jeito dela, eu tentei padronizar um pouco no que eu chamo aqui de um checklist, né? Que você vai tentar seguir na conexão para realmente tomar decisão. Porque você tem que perceber que é você que tem que tomar a decisão se você segue com aquela pessoa ou não na entrevista completa. Você que tem que se posicionar, você que é o profissional. Eu sei que é contra-intuitivo porque a gente quer vender, né? E a gente quer levar a pessoa até o final para a gente aumentar, né? A gente acha, não, vou levar a pessoa até o final, mesmo eu não sentindo tanta confiança, que eu vou aumentar minhas chances de convencer ela a fechar o curso de inglês. Talvez você pense assim, mas é uma forma errada de se pensar, entendeu? Então, o checklist ele serve para você tomar uma base de decisão. Pô, beleza, com essas informações que eu coletei, vale a pena eu seguir até o final com aquela pessoa ou não vale a pena eu seguir até o final com aquela pessoa? Você que tem que tomar a decisão. Você que comanda a entrevista e não a pessoa. Percebe? Então, é muito importante você entender que a conexão ela é um filtro também para você. Novamente, aquele funil de vendas, a apresentação é o primeiro funil, a conexão é meu segundo funil aqui. E se você não aplica esse funil da forma correta, você vai levar pessoas que você não deveria levar até o final. Isso vai te gastar tempo, te gastar emocional, porque você, pô, se dedica ali,
para apresentar o curso, para explicar tudo, e no final aquela pessoa ela não vai fechar a venda contigo, e isso acaba atrapalhando o seu trabalho, né? Se você busca performance, se você busca qualidade em relação ao seu atendimento. Beleza? Então vamos lá. Primeiro checklist, pessoal. Deixa eu até puxar aqui, eu vou mandar no chat aqui depois. Então, primeiro checklist, a gente já começa pela apresentação, que é o que eu já comentei com você, que é entender se faz sentido aquela indicação, né, da pessoa. Faz sentido a indicação da pessoa, agora você tem que entender um pouquinho do perfil dela, né? Você tem que entender o que que seria, o que que engloba o perfil da pessoa. É o nível de inglês dela. Então, pô, entendi que faz sentido a indicação. Agora, qual que é o meu próximo passo? Fulano, até para a gente poder entender um pouco melhor, como que está o teu nível de inglês hoje? Então, eu quero entender um pouquinho do perfil dela. E aí a gente começa pelo nível de inglês. Depois que eu entendo o nível de inglês dela, qual que geralmente é a segunda pergunta que eu sempre emendo? Eu pergunto para ela como que o inglês poderia ser importante na vida dela. Eu não pergunto, fulano, Sandra, o inglês é importante para você? Porque essa é uma pergunta de sim ou não. E aí só cabe duas respostas, ou é sim ou é não, né? Eu quero fazer uma pergunta mais aberta, sempre tento fazer perguntas abertas, né? Sandra, hoje como que o inglês poderia ser importante para você? Então já isso é para entender também, entra naquela de entender o perfil da pessoa, né? Ele vai trazer alguns elementos, seja profissional, seja pessoal, e aí você vai tentar aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Então, eu pretendo aprender inglês, é importante para mim por questões profissionais. Ah, bacana, fulano. E hoje você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com engenharia, nananana. Pô, bacana. E como eu sou leigo nessa área, eu quero até poder entender, até para ver como eu posso te ajudar, Sandra, como que efetivamente o inglês pode te ajudar nessa sua área e naquilo que você faz hoje, na prática. Ou seja, eu vou tentar aprofundar, porque eu quero realmente descobrir na essência daquele perfil também qual que é a dor barra necessidade barra sonho da pessoa de realmente querer aprender inglês. Percebe? Ah, bacana. Então eu vou aprofundando nessas situações. Eu vou entender também, pô, fulano, até para a gente entender você mora onde, por sua idade. Essas perguntas básicas também é relevante. É, Sendo bem sincero, a idade eu não pergunto tanto, mas geralmente a cidade eu gosto. Ah, então onde você fala e tal. Eu acho que também é relevante. Mas principalmente tentar descobrir ali com detalhes qual que é a dor e a necessidade dele. Descobrir o perfil dele, qual que é a dor e a necessidade que ele tem relacionado ao inglês. E é bom você tirar um tempo para aprofundar, tá? Por que que eu falo isso? Porque quando a gente inicia a etapa do processo de vendas, a gente pergunta assim, por que que o inglês é importante para você? É importante para o profissional. E a gente só aceita essa resposta. Então, a gente tem que saber aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, tá? Aprofundando um pouquinho mais, eu entendi ali, vamos supor, é importante para o profissional, ele é um engenheiro, trabalha em uma grande empresa, ele me explicou efetivamente onde que o inglês poderia mais ajudar ele, né? Além disso, eu tento explorar com ele, pô, além dessa parte profissional, que você já me falou que está fazendo muita falta, que você poderia, enfim, ter subido de cargo, está ganhando mais, independente se for o caso, além do profissional, o inglês ele pode te impactar, além do profissional, ele pode impactar ou te ajudar em alguma outra área além do profissional. Aqui eu quero ampliar o leque de possibilidades que ele possa vir a trazer. Talvez ele vire e fala, pô, Jonathan, eu sempre tive o sonho de aprender inglês, sempre foi um sonho de infância também. Então já é mais um outro elemento ali de, entre aspas, convencimento que ele está trazendo. Ô, Jonathan, não, eu já tenho uma viagem marcada, inclusive, além do profissional, poxa, eu tenho uma viagem marcada para a Europa, para fora do país, que seja, né? Então, essa pessoa ela pode vir te trazer outros elementos, né? Além do profissional. E vice-versa. Se ela traz uma questão pessoal dela, você vai tentar explorar os porquês
daquela questão profissional. Por exemplo, como que o inglês poderia ser importante para você hoje, Rodrigo? Porque, Jonathan, sempre foi um sonho para mim. Pô, mas essa é uma resposta muito rasa, né? A gente tem que ter mais elementos aqui. Mas, Rodrigo, mas só para a gente poder entender, por que que o inglês seria um sonho para você, cara? Por onde que de fato pode tá te impactando positivamente na sua vida? Pode comentar, Rodrigo. Porque já apareceu várias vagas para mim na área de TI também, que precisava mandar o currículo em inglês, e porque precisava do inglês fluente, avançado. E eu já tive inglês até avançado, mas fiquei muito tempo sem praticar e caiu um pouco ali o meu nível de pronúncia, né? Agora Sim. para ler, para escrever, eu ainda sou bom. Então, esse problema que eu vejo hoje em dia, né? Eu preciso praticar mais. Aí eu já estou explorando aqui com você, entendeu? Sempre Uhum. perguntas abertas, fazendo ali a pessoa ela refletir a respeito do assunto e tentar puxar argumentativas, entendeu? Isso, ô Jonathan, isso daí é até para Hum. convencer, a própria pessoa se convence da necessidade É, dela saber inglês, né? exatamente. Uma coisa é você falar para ela que ela precisa do inglês e os motivos, outra coisa é ela mesma falar para ela mesma, entendeu? E ela verbalizar isso contigo ali na ligação. Então é muito importante você, pô, beleza, entendi que a indicação para a pessoa faz sentido. Agora eu vou tentar explorar essa questão de quem é aquela pessoa, como que o inglês pode ajudar e tudo mais. Beleza, entendi o perfil daquela pessoa, entendi a dor e a necessidade dela, explorei esses dois elementos, sempre com perguntas abertas, tá? Nunca com perguntas fechadas. Às vezes, pessoal, quando é uma pessoa mais aberta, você faz uma pergunta, ela já te dá todo o perfil dela. Sabe? Você fala assim, por que que o inglês poderia ser importante? Ela já fala tudo da vida dela para você. Ela é um livro aberto, né? Aí você não vai precisar refazer as perguntas, né? Você já teve as respostas. Ela é uma pessoa mais tranquila e já te trouxe tudo. Agora, tem pessoas que já são mais fechadas e por isso que a gente tem que explorar ali com essas perguntas abertas, tá? Depois que eu exploro, beleza, eu dei um checklist, né? Então vamos lá. Faz sentido a indicação? Checklist. Entendi o perfil da pessoa? Checklist. Descobrir a dor e necessidade dela e o sonho dela de forma profunda? Checklist. Eu nunca avanço das etapas sem aprofundar em cada uma dessas etapas, tá? A quarta etapa, né, podemos dizer aqui da conexão, é eu confrontar esse cliente. Não sei se vocês já ouviram falar da máxima, né, que vendedor bonzinho não vende, né? A gente não está ali para agradar o cliente, entendeu? A gente está ali para, obviamente, entender da necessidade dele, estar disposto a ajudar ele, mas para isso a gente também tem que confrontar ele, né? Colocar ele, falar, pô, cara, se você já perdeu oportunidade, se você já deixou de ganhar mais, se o inglês na sua área é uma coisa essencial, você, enfim, teve uma viagem, uma experiência foi péssima porque você não soube inglês. Cara, por que que ainda você não resolveu esse problema até hoje? Entendeu? Então, essa pergunta confrontativa ela é muito importante. Pô, fulano, você me trouxe vários elementos de como o inglês pode te ajudar na sua vida. E por que que até hoje você não resolveu esse problema? Né? Qual que é a grande resposta das pessoas? Onde que vai cair as respostas? Tempo, método ou financeiro? Nunca fiz porque você sabe, com muita correria, tá? Nunca fiz porque nunca tive acesso a um método bacana. A mesma coisa financeira, nunca tive condições financeiras. Eu aceito essa desculpa? Eu não aceito. Eu sei que vocês vão perceber. Sempre vai se basear numa dessas três. E aí eu vou confrontar a pessoa de novo. Fulano, vamos lá. Eu entendo que a vida, vamos supor que ela trouxe a objeção de tempo, né? Pô, fulano, eu entendo que a vida do adulto é corrida, enfim, a gente não para, a gente tem nossas demandas. Mas pode ser sincera comigo, tá, Luiz? Foi só questão de tempo mesmo ou foi algo que você não colocou como prioridade na sua vida? Então vou confrontar ela um pouco mais, entendeu? Foi só questão de tempo mesmo ou foi algo que você não colocou como prioridade ainda na sua vida? Você pode até emendar. Por que que eu te trago isso aqui, Fulano? Porque você não concorda comigo que quando é uma prioridade a gente não arruma tempo?
Você pode até complementar com essa pergunta. Se for em relação à questão de método, né? Pô, fulano, foi só questão de você não encontrar um método que encaixasse para você, ou também não faltou da tua parte, de você fazer acontecer aonde que você estudou antes? E você realmente não colocou como prioridade, né? Então, confrontar a pessoa. E financeiro também, da mesma forma. Foi só questão financeira ou realmente você não mexeu os pauzinhos, né? Apertou ali, apertou aqui para realmente se dedicar financeiramente a resolver o seu problema de inglês? Até pelo que você me disse, com o inglês você poderia ter acesso a oportunidades melhores, certo? Então foi só financeiro. Eu quero que você seja muito sincero comigo aqui, tal, Will. Foi só financeiro mesmo porque você não colocou como prioridade na sua vida. Então eu vou confrontar ela. Por quê? O que que eu quero que ela, a conclusão que eu quero que ela chegue aqui comigo na conexão? Que ela não pare de olhar para o lado, que ela pare de se vitimizar, entendeu? Que ela olhe que realmente ela não resolveu aquele problema por conta dela. É esse o raciocínio. Ela tem que falar, verdade, estou vacilando aqui de novo, ainda, entendeu? Eu estou vacilando. E depois que a gente chega nessa conclusão, eu ainda pergunto. Então, hoje, fulano, de fato, é uma prioridade para você resolver esse seu problema do inglês? Porque, novamente, reforçando, não tem atalho, tem dedicação, tem esforço, tem que querer. Realmente é uma coisa que você está disposta a resolver hoje, esse problema do inglês? Ah, tô sim, Jonathan. Bacana. Aí sim eu vou ainda fazer uma perguntinha aqui na conexão antes de ir para minha pré-DI, mas você já percebe que eu já estou filtrando a pessoa. A pessoa que ela está indecisa, ela vai já peidar, né? Já vai dar para trás. Porque ela está vendo ali que a comunicação é séria. É uma coisa séria que eu estou trazendo ali para ela, entendeu? Isso gera confiança, isso passa segurança, isso mostra que você não é qualquer um que ela está conversando ali. Isso valoriza o seu trabalho. Então, confrontar a pessoa, porque geralmente o que que acontece quando a pessoa ela vai numa loja ou ela é atendida por algum vendedor? É aquele cara bajulando ela, só falando ali das melhorias do produto, como que isso aqui vai poder te ajudar, vai não sei o quê, nananã. Fica ali naquela coisa de querer empurrar. Passa aquela imagem, pô, esse cara tá querendo me empurrar, ele tá fazendo mais questão do que eu, entendeu? Eu que quero comprar, mas ele parece estar fazendo mais questão do que eu de eu levar o produto, percebe? Então, quando você começa a confrontar a pessoa fala assim, opa, não, realmente essa pessoa ela não quer me empurrar nada, ela está aqui para me ajudar, percebe? Você tira um pouco daquela imagem de vendedorzinho que a pessoa talvez tenha, que a sociedade talvez tenha. Ô, Então, é Jonathan. muito importante você saber confrontar, mas quem eu confronto? A pessoa me atendeu, eu já vou sair confrontando ela? Claro que não. É a pessoa que eu entendi, que a indicação faz sentido, eu entendi como que o inglês é importante para a vida dela, e eu já entendi que realmente ela tem uma dor e uma necessidade real de querer aprender inglês. E aí sim eu vou confrontar ela. Você ia perguntar alguma coisa, Rodrigo? Eu ia só comentar que é praticamente ser um vendedor coach, né? Pra puxar a orelha da pessoa ali, porque ela só tá dando desculpa mesmo. Que Exatamente. eu fui o vendedor bonzinho, conversando também com algumas pessoas, e aí ficou aquela desculpa que, vou pensar, eu não conheço ainda essa escola, preciso pesquisar. Aí acabei só mandando o vídeo, pegando o referido e mandando o link pra pessoa, né? Então, sei que essa pessoa aí praticamente não vai comprar, né? Não vai. Vai ficar nisso de pesquisar e não vai comprar. Não vai resolver. Pode falar, Sandra. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Nesse caso, Jonathan, a minha dificuldade é exatamente essa. Eu acho que eu sou boazinha demais. Porque, Hum. veja, eu faço ADI com eles, me conecto super bem, viro amiga de infância, consigo compreender tudo ali. Beleza, avanço. Quando chega na ADI, eu faço todo aquele passo a passo, bonitinho. Olha, você é responsável pelas suas decisões financeiras, eu sou. Então, se eu atender aqui todas essas demandas aqui com relação a tempo, ao financeiro, né, ao método. Você fecha comigo agora? Fecha. Então, é um combinado que a gente está fazendo ainda. Só que qual é a questão? Olha o meu timbre de voz dessa princesa. Então, eu tenho receio de ser um pouco mais firme e ser grosseira.
Então eu tenho que tomar muito cuidado pela forma com que eu falo, porque às vezes eu tô te elogiando, parece que eu tô brigando com você. Então eu Uhum. tenho muito medo nessa hora de repente ser um pouco de Sim, verdade, sim, tenho sim, medo eu de ser um pouco entendo. mais dura com a pessoa, e a pessoa já fala, nossa, mas que grosseria é essa, né? Já tem essa voz de trombone, que ainda vem de ser grossa comigo, então eu fico muito na fofura. Ah, Aham. então tá, então vai combinado. Aí o que tá acontecendo? Quando chega nessa parte da DI é combinado. Então, ó, atendi ali essas três questões suas, a gente está de acordo, e para cada ponto eu ainda vou sinalizando, ó, então o teu tempo aqui atende? Atende, eu ainda brinco, opa, então uma meta atendida. Agora aqui, o segundo ponto, metodologia, você gostou? Gostei, me cite duas coisas aí da metodologia que você gostou, isso e aquilo, ó, bacana, ó. Agora vamos para aquilo que interessa, vamos falar de bolso, do jeito que está no script. Vamos falar de bolso? Bora, vamos falar de bolso. Falo do bolso. Ah, maravilhoso, nossa, cabe no meu bolso, pronto, é agora, né? Ah, mas eu vou pensar, mas você combinou comigo. E eu falo, tá? Mas você combinou, a gente fez um combinado antes. E agora você quer pensar se atende tudo que atende para você, né? É o que você está querendo, cabe no seu bolso. O que está te impedindo agora de fechar? Então, o que eu estou percebendo que está sendo recorrente é isso, a pessoa, ela faz o combinado, ela fala que ela vai fechar se eu conseguir atender todos os pontos. E aí, quando chega na hora, de fato, da matrícula, a pessoa ela dá para trás. Ela fala, não, peraí, eu preciso pensar mais um pouco. Mas pensar no quê? Já está atendendo, você quer, cabe no seu bolso, o método você gosta, o que falta? Dá na sua agenda, na sua rotina. Você tem mais o que para pensar? Aí vem naquele medo de tomar decisão. Só que agora eu vou tentar, eu não estava aplicando, eu vou aplicar dessa forma que você falou, de tentar puxar da pessoa se ela realmente não conseguia ou se ela não priorizava. Porque aí, de repente, eu posso jogar no final. Ah, então você vai protelar de novo. Você não vai priorizar novamente o inglês na sua vida. É isso. Mas esse o problema é o tom de voz aqui da princesa. Eu Sim, tenho medo disso, sabe? De repente passar uma má sim. impressão, uma grosseria. Então eu preciso da sua ajuda nisso, porque todo mundo, eu faço o passo a passo, a pessoa faz a DI, a pessoa quer, combina comigo, chega no final, ela dá para trás, fala que vai pensar e aí já era. Uhum. Olha, Sandra, assim, eu vou te dar duas visões. A primeira é, beleza, quando você começa a confrontar a pessoa na conexão, é uma forma de você pensar, pô, eu estou filtrando mais, eu estou testando ali aquela pessoa, entendeu? E você, não, realmente é uma coisa que ela está disposta a resolver no momento, no ato, né? Então, se ela está disposta a resolver no momento, no ato, tem que ser uma prioridade para ela. Tem que ser algo que ela realmente, ela fala assim, não, de fato, Sandro, hoje é uma das minhas maiores prioridades resolver esse problema. Porque se tiver na lista secundária, terciária de prioridade, ela vai amar tudo e vai deixar para trás. Então, uma forma de você tentar fazer essa filtragem é você começar a fazer essa confrontação. Isso é uma habilidade que você também vai desenvolvendo aos poucos, entendeu? O que eu recomendo é que você comece a fazer. Às vezes, com um cliente ou outro, você pode errar a tonalidade, pode ser que você erre um pouquinho da tonalidade, mas faz parte também do processo. E uma coisa que eu quero que fique bem claro no coração aqui de cada um de vocês é que, por mais que talvez a gente faça o confrontamento, a gente faça uma DI muito bem feita, o cliente, quero, se tudo encaixar, não, vamos matricular, pode ser que ele dê para trás. Porque a gente está lidando com pessoas, entendeu? Então, talvez você fez tudo certo, você não fez nada de errado, é só questão de estatística de conversão. Por isso que a gente coloca lá que a cada três fechamentos, você vai fechar um. Por quê? Pode ser que a pessoa dê para trás, pode ser que você pegue uma pessoa que no final não tem cartão, não tem cartão de crédito. Então, a gente vai melhorando, vocês vão perceber que com o tempo a gente vai trazendo alguns elementos que vocês vão cada vez mais melhorar essa conversão, mas são elementos que a gente vai trazendo aos poucos, tá? Mas comece a aplicar, você vai perceber que já vai melhorar muito. Já vai melhorar muito, entendeu? Então, esse confrontamento, pessoal, é algo que vocês aos poucos têm que começar a aderir, vai fazer muita diferença. Então, vamos lá repetir aqui, né, para ficar bem claro para vocês. A pessoa, você vai perguntar para ela, fulano, com todos esses motivos que você me trouxe, que o inglês pode te ajudar, aí você vai trazer os motivos que ela te trouxe. Por que que até hoje você não resolveu esse problema? Se poderia estar te ajudando tanto, tá? Primeiro confrontamento. Geralmente a pessoa, uma ou outra pessoa vai ser muito sincera, vai falar, Jonathan, eu fui.
desleixado mesmo, eu vacilei, até algumas pessoas, não, realmente eu fui vagabundo nessa questão do inglês, Jonathan. Tem pessoas que são mais sinceras, mas são raras. A grande maioria vai falar que é tempo, método e financeiro. Independente da resposta que ela trazer, nunca aceita de primeira, né? Você vai confrontar ela de novo, tudo bem? Fulano, foi só questão de tempo mesmo, e você pode ser muito sincero comigo. Foi questão que você não priorizou ainda na sua vida o inglês. Porque você não concorda comigo que quando a pessoa quer e é uma prioridade para ela, ela dá um jeito? Ela vai arrumar um tempo? Da mesma forma o financeiro, da mesma forma em relação a método? Ah, realmente. Tá, então, pode ser que além da questão de tempo, foi também principalmente então em relação à questão de você não ter colocado como prioridade, certo? Certo. E hoje, de fato, é uma prioridade para você? Eu até, às vezes, com alguns clientes, eu até pergunto assim, em relação ao nível de prioridade, de 0 a 10, qual o nível que está essa prioridade para você hoje? Entendeu? Porque se a pessoa ela fala que é 5, pô, pelo amor de Deus, será que a pessoa que considera o inglês como prioridade 5 vai valer a pena eu levar ela até o final? Aí eu vou tentar explorar com ela, né? No sentido, pô, vamos lá. Prioridade 5, quero saber um pouco mais. É, Agora, essa pessoa, não, Jonathan, de fato, qual a resposta que eu espero quando eu faço essa pergunta? Não, de fato, é prioridade máxima. É 10, entendeu? Esse é o perfil de cliente que eu quero levar até o final. Não a pessoa que. Às vezes a pessoa, não, Jonathan, é porque assim, é uma prioridade. Aí ela já começa a trazer alguns elementos que talvez ela só ia te trazer no final. Mas eu estou fazendo uma reforma aqui em casa, eu acabei de comprar um carro, eu estou com uma viagem programada, eu estou para finalizar um curso. E o inglês ele só vai entrar depois de tudo isso, entendeu? Se você não verifica o nível de prioridade dela, o fechamento vai pagar a conta depois, talvez. Então, qual que é a resposta quando eu pergunto, fulano? Então, de fato é uma prioridade? E se sim, qual que é o nível de prioridade para você hoje? 0 a 10. É 10. É uma prioridade. Beleza. Tendo essa resposta, o que que eu faço lá no meu checklist? Mais um pontinho positivo para aquela pessoa. E eu vou para a pergunta final ali da conexão que a gente coloca aqui como pré-DI. A pré-DI é antes da DI. Então, fulano, se a gente realmente então conseguir trazer aqui uma oportunidade para você que encaixe no seu tempo, resolva o seu problema de tempo, seja flexível, não te atrapalhe com suas outras demandas, que você goste da nossa metodologia, né? Isso aí eu sei que a gente não vai ter problema porque sua amiga não teria te indicado à toa. E realmente o preço seja um preço acessível. Você realmente está disposto hoje a começar a estudar inglês? Hoje, hoje, hoje. Friso hoje. Hoje a começar a estudar inglês? Estou disposto sim. Aí sim eu vou avançar com a pessoa, entendeu? Ah, mas eu tenho que ver o financeiro. É óbvio que você vai ver o financeiro. Como eu te falei, a gente vai ver tempo, método financeiro. É claro que se não couber no teu bolso, a gente não vai avançar contigo, né? Porque não faz sentido também para a empresa, né? Para a escola a gente avançar com quem não tem condições. Mas se realmente for um valor que cabe, caiba no teu bolso. Você gosta do método e realmente o tempo encaixa na sua realidade. É o que realmente você está disposto a começar hoje e resolver o seu problema de inglês aqui comigo no final? Então, se você não tem o sim convicto da pessoa nessa etapa, você vai revisar com ela uma vez. Se ela ainda, não, mas eu tenho que ver, revisa com ela a segunda vez. Se na segunda vez você não pegou o sim convicto dela, o que que você vai fazer? Você vai pegar referidos com ela e jogar ela para uma lista de prioridade futura. Jonathan, como é que você faz essa transição? Olha, fulano, eu estou sentindo aqui que para você, mesmo se tudo encaixar, não é algo que você está decidido a resolver hoje. Ó, vamos colocar, eu ainda dou uma última, vamos colocar no cenário aqui, ó. No final eu te expliquei, você gostou, tudo encaixou. Você vai querer fazer sua inscrição aqui com a gente ou é algo que você está querendo dar uma pensada? Eu até jogo para ele fugir mesmo. Ou é algo que você está querendo dar uma pensada? Não, Jonathan, é que tudo que eu faço, mesmo se encaixar aqui, eu vou sentar, vou parar, vou analisar. Sabe aquela pessoa metódica? Ela se agarra naquilo e ela não vai resolver nada da vida dela. Não, beleza, Fernando. Então vamos fazer o seguinte, até para facilitar a nossa vida. Eu vou te mandar um resuminho aqui do nosso trabalho no teu WhatsApp. Resuminho, vídeo, Instagram, nosso link de vendas, que é o site da WhatsApp.
A gente já aproveita aqui que a gente conversou esses 10 minutinhos e faz aqui minha avaliação de atendimento. Pode ser? Ah, pode ser. Aí eu vou fazer a voz de comando, vou pegar ali meus contatos com ela, minhas indicações, e vou mandar as informações para ela. Olha, inclusive, como você vê pela indicação aqui da tua amiga, se realmente você decidir começar as aulas, ó, eu não costumo fazer isso, mas se realmente você quiser decidir começar as aulas, eu vou manter o mesmo preço aqui da indicação. Tá bom? A pessoa até fica feliz, não, beleza, ótimo. Aí, indicou e vou embora. Não vou seguir com ela. Ficou claro aqui? Se na pré-TI, novamente reforçando, você não tem um sim convicto da pessoa, você não avança. Pode falar, Denise? Ô, Jonathan, você disse que encaminha o link para a pessoa. É o seu link padrão? Isso. Ah, uhum, E o entendi. teu Aí você link de manda o link vendas, no a pessoa site. clica lá, ela vai abrir o site da WhatsApp, entendeu? Uhum. Mas se ela fizer a compra, vai ser no seu link. É no seu link, exatamente. Entendi. Mas assim, Então, dificilmente ela vai comprar por conta própria, tá? Já, verdade, já te verdade. adiantando. Não, entendi. Então você manda o link do Instagram, né, para ela conhecer e tal, aqueles videozinhos que a gente encaminha e seu link padrão. Isso, a Sandra até falou assim, ó, que legal, isso aqui é um ponto que às vezes eu utilizo. Eu vou pegando ali referidos e tal, olha, falando inclusive, eu vou te mandando uma lista aqui da indicação só para te abrir aqui os valores, tá? Isso a pessoa já está selecionando ali os contatos e tal. Aí eu jogo ali os valores. Eu falo, ó, gente, só para ti também, enquanto você vai selecionando aí, te dar uma noção de valor, a gente tem o nosso planinho vitalício, que tá 266 quando é sem Black Friday, né? E a gente tem um planinho anual que tá 162. Inclusive, caso você venha decidir a querer fazer inglês, eu consigo manter esse preço para você. Aí eu dou um prazo, vamos supor, eu estou conversando com a pessoa na quarta, ó, eu consigo manter esse preço para você até no sábado, se realmente você quiser dar sequência no seu inglês. Não vai que volta, né? Raramente volta, assim. Às vezes já aconteceu da pessoa voltar e falar, ó, quero dar sequência na nossa conversa e tal, né? Uhum. Aí, mas é exceções, tá, pessoal? Bem exceção. Beleza? Jonathan, Hum. e como você faz, tipo, para deixar claro para a pessoa que essa oportunidade é para essa ligação, para esse momento? Eu já estou Quais são deixando as muito bem formas? claro para ela ali, né? Com a pergunta, inclusive, é algo que ela está disposta hoje a resolver esse problema. É para deixar muito bem claro. Na DI, a gente vai reforçar esses pontos mais ainda. De Inclusive, a mais gente vai argumentos, depois, né? na DI. Porque, assim, o que a gente passou para vocês lá no script é uma DI descritiva, ou seja, vocês estão descrevendo ali a DI. Só que amanhã eu devo dar uma aula de DI para vocês. A DI é uma construção de raciocínio que a gente tem que ter ali com o cliente. Ele tem que entender o porquê que a gente está fazendo aquilo ali com ele. Não é só eu fazer aquele combinado. Se funciona? Funciona. Pra caramba ainda, só de você ler ali a DI, você vai funcionar. Mas quando você constrói o raciocínio da DI com a pessoa e ela entende o porquê que você está fazendo aquilo ali com ela, literalmente a gente pega um papel em branco e desenha para ela o porquê que a gente está fazendo aquele combinado, e explica para ela o porquê daquele combinado e qual que é o benefício para ela fazer aquele combinado, entendeu? E amanhã a gente vai ter uma aula para falar sobre como que a gente faz essa construção com a pessoa, tá? Show. Mas só de você começar a confrontar a pessoa e realmente avançar com essa pessoa que preenche esse perfil de checklist, já vai melhorar bastante. Então, só para reforçar, se faz sentido a indicação, é o básico, né? Se a pessoa já falar que não faz sentido a indicação, eu não vou perder um minuto do meu tempo com ela. Você vai identificar se o perfil daquele cliente e junto com esse perfil, qual que é a dor e a necessidade dele por trás do inglês, sempre com perguntas abertas, para realmente você explorar e conhecer quem é aquela pessoa, realmente se importar por ela. Depois que entendeu a dor, a necessidade e o desejo, você vai confrontar ela no primeiro nível, né? A gente brinca aqui. Depois confronta no segundo nível.
Depois que eu for no segundo nível, faz aquela pergunta, ó, então de fato hoje é uma prioridade para você? E se sim, de 0 a 10, qual que é o nível dessa prioridade para você hoje? Ah, qual que é a resposta que a gente espera? Não, hoje é prioridade sim, o nível está lá em cima. É essa a resposta que a gente espera. Pô, bacana. Falou, então, se realmente agora a gente conseguir então trazer algo que resolva o teu problema de tempo, você goste do método e realmente caiba no teu bolso, você está realmente disposto hoje a começar a estudar inglês? E aí, se ela te dá um sim exato, você vai avançar para DI. Às vezes, pessoal, é que o cliente, vocês vão perceber que o cliente é mentiroso, tá? A pessoa fala, não, eu estou disposto. E aí eu penso, Fulano, por que que eu estou te perguntando se é o que você está disposto hoje? Porque tem muitas pessoas que eu atendo aqui na WhatsApp que fala que quer, que tem vontade, mas se tudo encaixar, elas estão pensando para ano que vem. Sabe aquela ideia do, ano que vem as coisas vão mudar e magicamente as coisas vão começar a fluir na vida dela? E no final ela percebe que não é bem assim, sempre, todo ano acontece esse ciclo. Então, realmente, para você é uma coisa que você quer resolver hoje esse teu problema, ou é algo que você está ainda planejando mais para frente. Ou seja, eu dou mais uma escapatória para ela. Entendeu? Eu dou uma escapatória para ela. Porque se ela está pensando em escapar, ou ela escapa ali, ou ela não escapa mais. Entendeu? Então, tem algumas pessoas que talvez você não sentiu tanta confiança ainda. Depois que você faz aquela pergunta, se tudo encaixar em tempo, método, você está disposto? Tô. Por que que eu estou te perguntando isso? Aí você encaixa essa. E aí até uma forma de você já vacinar ela contra o ano que vem. Ah, bom, vou deixar para eu gostei, mas eu vou deixar para começar em janeiro, entendeu? Então é uma coisa que vocês já podem estar aplicando também. Ficou claro, pessoal? Ajudou aqui? Já perceberam algumas coisas que vocês podem estar melhorando aí na conexão? Talvez vocês não estavam fazendo? E assim, pessoal, é pegar e fazer. A Sandra, por exemplo, aqui, fez a primeira matrícula no sábado, né, Sandra? Tá fazendo, já tinha levado algumas na trave, já tinha levado algumas escorregadas, a pessoa falou, cara, não, eu gostei, mas não tenho cartão de crédito, né? Meu filho, mas como é que você vai adquirir o curso sem cartão? Então, quando eu trago isso aqui para a Sandra, ela já absorve mais, porque ela já está passando por esse processo, ela já está entendendo. Então, por isso que é muito importante vocês colocarem em prática. Por mais que vocês errem, porque quando a gente vir com as reuniões, vocês, opa, era isso aqui que faltava. Aí vocês já começam a aplicar e já melhora, entendeu? Então, agora a gente, por exemplo, finalizou essa aula. Vamos lá para o escritório, para quem já está disponível, né? E já colocar em prática. Quando eu vim com a DI e eu dar aula de DI, mas eu falo, meu Deus, agora eu vou aplicar isso aqui e vai melhorando, a gente vai construindo conhecimento assim, beleza? Só para a gente finalizar aqui, José, pode perguntar. Desculpa aí. Ô, Jonathan, minha dúvida, cara, é o seguinte: Uhum. por incrível que pareça, eu tenho uma dificuldade em conseguir, de uma forma mais clara e talvez confiante, explanar para as pessoas sobre os benefícios do curso. Porque, por exemplo, se eu não me engano, foi o Rodrigo que questionou que algumas pessoas elas perguntam que vai ver depois sobre o curso, vai pesquisar e tal. Eu tô com um pouquinho de dificuldade em apresentar de uma forma mais talvez didática e com confiança sobre as qualidades do curso. Primeiro, cara, antes de querer falar sobre os benefícios, porque assim, vou ser bem sincero com vocês, tá, pessoal? Na minha experiência de mais de 3.000 vendas, o benefício em si pouco importa. Sendo bem sincero, o que a pessoa ela quer saber se vai caber no tempo dela e cabe no bolso. Porque a grande maioria das pessoas são leigas no inglês. Elas nunca tiveram uma base de estudo, né? Talvez uma pessoa que já fez várias escolas, é sim legal você explorar, né, a questão do método, mostrar as diferenças e tudo mais. Mas a grande maioria das matrículas que vocês vão fazer é encaixar no tempo e no financeiro ela já vai fazer, porque ela já tem indicação, ela foi avisada sobre o seu contato. E qual que é a parte mais importante aqui da venda? É a conexão, porque é nessa parte que você está entendendo
se realmente é uma coisa importante para ela, e se além de ser importante, é uma prioridade, e se realmente ela está disposta a resolver isso hoje, entendeu? Porque adianta eu ficar explicando benefícios para uma pessoa que não preenche esse perfil? Não, não adianta. Se ela não preenche esse checklist, eu ficar explicando para ela ali como que o WhatsApp é fenomenal, vai poder mudar a vida dela, não adianta de porcaria nenhuma. Vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Ou vai entrar no ouvido e no final vai falar, não, gostei de tudo, muito legal, mas não é o que eu penso para o momento. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar aqui, José, é que a gente vai ter uma aula sobre speech. A gente vai aprofundar em detalhes do curso, né? A dica que eu dou inicial, pô, abre o site da WhatsApp ali, dá uma lida, anota 5 pontos que você acha mais interessante. Eu acho que esses 5 pontos já, eu brinco que com esses 5 pontos que eu anotei que eu achei mais interessante foi minhas 300 vendas que eu saí do meu white e fui para o black, né? Então da gente percebendo ali que não é o benefício em si. Então, só para deixar muito bem claro, a gente vai ter uma aula sobre isso, aprofundar sobre esse benefício, mas tenta refletir, pô, será que essas pessoas que deram para trás comigo foi por conta que eu não soube explicar aqui os benefícios ou porque ela realmente não preencheu esse perfil de aluno? Então, isso tem que estar muito bem claro, entendeu, José? Não, uma eu tive certeza que foi a minha talvez falta de confiança em explanar, porque ela Uhum. tava virando aeromoça, tava tirando já o brevet para virar aeromoça, e os dois filhos falavam inglês e ela precisava do inglês porque ela já sabia que ia necessitar lá na frente. Então, tipo assim, eu percebi durante a ligação que ela estava muito interessada, querendo saber, mas na hora que eu cheguei nessa explicação, tudo bem que foi minha terceira ou quarta ligação, se eu não me engano, ela barrou nisso, eu percebi que ali ela já caiu a vontade dela. Naquele momento eu percebi. Sim. Revisando É, depois, porque claro, né? interesse em saber é diferente em querer resolver. Isso é um feeling que vocês vão demorar um pouco para pegar, tá? Porque assim, às vezes eu pego muita pessoa que está empolgada ali na conexão, mas ela tem interesse em saber mais. Mas será que esse interesse é com vontade de resolver o problema para agora, para hoje, para o momento, para imediato, ou é uma coisa mais de curiosidade ali, entendeu? Então é um feeling que a gente tem que saber. Mas a gente vai melhorar, tá, José? Deixa eu ver, amanhã é terça. Provavelmente na quarta ou na quinta a gente vai ter uma aula sobre speech. E a gente vai aprofundar. Mas qual que é a essência do método da WhatsApp? É sempre ser algo objetivo e imersivo. Eu acho que essas são as duas principais características. Por quê? A objetividade. Ele sempre vai estudar aquilo que interessa a ele. Ele não vai ficar perdendo tempo em ficar estudando coisas que sejam irrelevantes para ele. Inclusive, ela quer aeromoça, tem um módulo de travel, aeroporto, business, que é um tema que super ajudaria ela, inclusive, né? E a questão da imersão, que a aula é feita nos Estados Unidos, com professores nativos, né? E tentar mostrar para ela que o inglês é sobre frequência, constância, sobre disciplina, dedicação. É igual o Rodrigo falou, até uma coisa ali de coach mesmo, né? No sentido que é verdade, né? Muita gente acha que vai fazer uma aula de inglês na semana e vai aprender inglês. E não é assim que vai acontecer. E ela tem que ter essa imersão diária, e é o que a gente tenta trabalhar. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá, José? Só para a gente finalizar aqui, tá, Rodrigo? Para não passar do ponto, finaliza aí com a última pergunta. Seria só uma pergunta rápida. Quando a Sim, pessoa pergunta se ela pode ver como que é a plataforma, se tem alguma aula gratuita, alguma coisa assim, como você faz? eu falo que não. Falo, não, fulano, Porque né? Ah, eu vi sim. acho que um desafio da matrícula e a Letícia, ela falou que ia mandar um vídeo para a pessoa para manter ele na conversa, né? Aí ele ia Ah, ver isso esse não vídeo mais ou menos funciona como que era a tanto. plataforma e voltar para a conversa. É isso que eu estou falando. Por que que eu estou trazendo isso? Porque se realmente a pessoa ela preenche esse perfil que eu estou te trazendo, dificilmente ela vai ter esse questionamento no final. Agora, se a pessoa ela for o perfil mais curiosa, mais realmente ali, pô, você não tem certeza que ela quer resolver o problema, entendeu? No momento, aí ela vai tentar achar desculpas para fugir da decisão, entendeu? É natural. Ela às vezes nem percebe, mas é uma forma do cérebro dela fazer com que ela não tome aquela decisão no ato. E aí ele fica, eu posso conhecer, posso ver. Então, geralmente,
eu preenchendo esse perfil, o que eu tento trazer para a pessoa, olha, fulano, de fato, eu posso até te mandar um vídeo, posso até te mandar um site, a gente pode até dar uma olhada por dentro, mas assim, não vai mudar não vai mudar um lado de tudo aquilo que eu estou aqui há 20 minutos te explicando. E aí eu quero que você seja bem sincero aqui comigo, Rodrigo. A gente conseguiu resolver o seu problema de tempo? Em relação ao método, você tem aula com nativo, uma coisa imersiva, objetiva para aquilo que você quer. É um método que funciona para você? Que realmente você percebe que não, ó, seria legal eu ter uma aula mais prática, mais direto ao ponto. É algo que resolve para você essa coisa mais prática? E o financeiro, realmente, né? Pô, estamos falando aqui, vamos supor, do vitalício 266, falando, né? Realmente é um valor que faz sentido, né? Você fazer esse investimento aqui no teu imóvel. Então, tento puxar para esse lado, sabe, Rodrigo? Eu, tipo, ó, posso até te mandar, mas não é isso que vai fazer você tomar a decisão de resolver ou não o seu problema de inglês. Basicamente isso. Tranquilo, valeu. Beleza? Mas isso é algo que a gente vai também trabalhando, melhorando. A gente... É interessante vocês trazerem essas objeções, tá? Aos poucos a gente vai trabalhando, depois a gente vai ter uma aula, a gente pode pegar uma lista de objeção e só trabalhar em cima dessas objeções. Mas é aquela construção, pessoal, aos pouquinhos, tá bom? Então é isso. Vamos lá para essa linha, né? Para quem já está disponível. Reforçando que até amanhã a gente está com a bonificação. Então já está na hora aí de alguns de vocês já começarem a virarem Blue, né? Já se tornarem agente Blue. E qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp, beleza? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.